é a diferença entre a quarta edição e a quinta edição? Ainda compensa ter a quarta tendo a quinta? Estas coisas eu explicarei no vídeo até a seguir. Então, por favor, acompanhe até o final, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, ok? Olá, então vamos analisar nossos livros, a quarta e a quinta edição revisada. Bom, essencialmente eu vou mostrar para vocês uma diferença clara entre as duas. Elas têm grossuras diferentes. Por quê? A quinta edição revisada não tem dicionário. A quarta edição revisada, ela tem um dicionário de grego no final já implantado. Bom, a primeira coisa que eu quero observar para vocês, que vocês observem, é o seguinte: esse Novo Testamento aqui, ele foi publicado no Brasil em 2009, né? Ele teve 5.000 tiragens, Sociedade Bíblica, então eles produziram em 2009. Aqui temos setembro de 2008, essa apresentação. Então em 2008 o texto foi projetado, mas foi publicado, impresso, em 2009. E aí temos a prefácio à quarta edição, prefácio à primeira edição. Interessante que, se a gente olhar, esse Novo Testamento grego, ele foi publicado em 1993, o prefácio à quarta edição. Veja que o prefácio à quarta edição foi em 1994, mas ele só vai chegar no Brasil em 2008 pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Veja, quarta edição, 1993, ok? Então esse aqui, na minha opinião, acho que foi o primeiro Novo Testamento a ser publicado no Brasil. Ele foi uma obra que eu acho que foi quando eu comecei a estudar teologia, estudar grego. Isso aqui foi meu segundo Novo Testamento que eu comprei. O primeiro foi o Interlinear da SBB e esse foi o segundo que eu comprei de um amigo meu, Caio Roberto. Bom, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção nesse livro aqui, que eu quero que vocês prestem muita atenção, é nisso aqui, ó. É só para vocês terem noção, a quarta edição revisada, qual que é a diferença dela para a quinta. Aqui temos os papiros que são citados. Veja o número, papiro 116. São mencionados 116 papiros, desde do número 1 até o número 116. Foram citados 116 papiros, ok? Agora eu vou mostrar para vocês a quantidade de papiro que foi citada nesse Novo Testamento grego aqui, na quinta edição revisada. Só para vocês terem noção. Essa é uma das diferenças. Acho que é uma das coisas que fazem com que a gente olhe. Eu tenho que voltar aqui. Olha aqui, papiros, 127 papiros, né? 127 papiros foram mencionados. Aqui, 118. Quarta edição revisada citou 116 papiros, 116. Enquanto que essa citou 127 papiros. Então nós temos 10 papiros a mais sendo citados. Você pode olhar e falar, mas não é muita coisa. Não houve muita mudança nisso, mas é uma adição. Às vezes você vai fazer uma análise de um texto, de uma variante textual, e a falta desses papiros podem mudar o seu julgamento. Então, falando de maneira direta, esse aqui precisa ser atualizado. Ele foi atualizado. Deixa eu dar uma olhada nos unciais. Temos aqui então os unciais até o 300. Vamos ver se houve aumento nos unciais. Os unciais continuam até 300. Então não houve mudança nos unciais. Nos minúsculos, creio que também não houve mudança. Né? Não houve mudança, porque não são mencionados todos os minúsculos. Então essa é a diferença crucial. Uma outra diferença que temos entre a quarta edição revisada, o Novo Testamento grego, quarta edição revisada, e o Novo Testamento, quinta edição revisada, é essa lista aqui, ó. Eu vou abrir aqui na lista.
Eu não quero deixar esse vídeo muito grande, mas ele vai acabar ficando um pouquinho. Essa lista aqui, desses versos. Em comparação com a quarta edição, o texto difere nas 36 passagens que se seguem. Então nós temos 33 versos em que essa edição sofreu alteração. Quais foram esses versos? Tiago 1:20. Temos aqui a quarta edição revisada, o Ergazestein. Aqui foi o Catergazestein. Tiago 2:3, Recatu Ekei, Ekei Recatu. Só trocaram a ordem. Tiago 2:4, cai o Diecritete, e aí você tem esse conjunto de versículos bíblicos, 33 para ser exato, né? Um texto muito interessante que houve uma mudança foi esse aqui, Judas 5. Judas 5, na quarta edição revisada traz Panta, Hot, Ro, Kyrios, Apax. Na quinta edição revisada traz Apax, Panta, Hot e Jesus. Esse é um texto interessante, Judas 5. Depois você dá uma olhada na sua Bíblia. Se você olhar na Almeida Atualizada, segunda edição, e na Almeida Atualizada, na nova Almeida Atualizada, você tem uma mudança já. Por quê? Porque a nova Almeida Atualizada ela foi publicada em 2017. A quinta edição, essa aqui, ela foi publicada em 2018. Veja que é uma impressão de 2018. Mas originalmente ela foi publicada em 2012. Então ela foi uma edição, ó, janeiro de 2018. A quinta edição revisada foi publicada em 2018, né? E aqui a galera de Munster, né, não diz quando foi, mas foi em 2012 que esse texto foi lançado, pelo que eu sei, né? Foi em 2012, né? E aí, em 2018 chegou esse Novo Testamento grego pra gente. Então essas são as diferenças essencialmente. Você pode olhar para mim e perguntar assim, professor Adolfo, por que se chama Novo Testamento grego, quinta edição revisada, Novo Testamento grego, quarta edição revisada? Porque acontece o seguinte, eu vou pegar para vocês aqui as outras edições anteriores. Eu vou pegar todas as edições aqui. Eu vou pegar pela ordem, deixa eu ver aqui. Essa é a primeira edição do Novo Testamento grego, 1966. Esse aqui, ele foi o primeiro Novo Testamento grego, foi o Novo Testamento grego, a primeira impressão do que a gente chama de Novo Testamento grego, quinta edição revisada. A primeira edição dele foi em 1966. O que acontece? Em 66, eles utilizaram o texto de Westcott and Hort, com algumas diferenças de pontuação, mas utilizaram o texto de Westcott and Hort e trouxeram esse aparato crítico aqui. Okay? Trouxeram o aparato crítico. Perfeito? Na segunda edição desse Novo Testamento grego, foi citado, né, foi usado essa aqui. É a segunda edição, ela é de 1968, 1966, a segunda edição 1968. Eles fizeram alteração em poucos lugares, mas é essencialmente o mesmo texto. As diferenças são na acentuação. Então, foi essa a mudança que houve, ok? Então, não houve muitas grandes mudanças aqui. Em 1973, vai ser lançada a terceira edição. Então, 1966, 1968, 1975. Essa é a terceira edição. Então, ela continua utilizando o mesmo texto da segunda edição, que é o mesmo texto da primeira, sem mudanças grandes. Só que, em 1983, aparece a expressão terceira edição corrigida. Ela é publicada em 1966, 68, 75, a terceira edição. Alguns anos depois aparece a terceira edição corrigida. A partir daqui, os Novos Testamentos gregos dessa edição passam a se chamar Novo Testamento grego, terceira edição corrigida, quarta edição corrigida, quinta edição. Essa edição corrigida ela já difere dessa daqui. Por quê? Enquanto que até a terceira edição foi utilizado o texto de Westcott and Hort como base,
essa edição ela passou a utilizar o mesmo texto que o Nestlé, diferindo em alguma pontuação apenas e também no aparato crítico. O Nestlé ele segue uma simbologia no texto, né? E o aparato crítico é diferente. Enquanto que o Nestlé tem quase 10 mil variantes, esse texto aqui ele trabalha com em torno de umas 1.500. Então ele fez o quê? Essa é a única diferença, mas eles passaram a adotar o mesmo texto que o do Nestlé Aland, que a equipe revisora é a mesma. Era o Kurt Aland, Bruce Metzinger e por aí vai. Na segunda edição em 1968, foi adicionado um padre católico, né? Carlo Maria Martini, um dos grandes críticos textuais católicos do século passado. O cara era bichão, foi ele que escaneou de novo o Codex Vaticano, então não é qualquer um. E aí, Novo Testamento Grego, quarta edição revisada, vai ser publicado em 1994, e a quinta edição revisada vai ser publicada em 2012. É claro que esse Novo Testamento Grego aqui, ele também tem mais algumas diferenças. Existe um sistema dentro desse Novo Testamento Grego, do aparato crítico, que é o sistema de letras, A, B, C, D, E. Você tem até o A, B, C, D. Foi criado mais um símbolo para esse aqui, e houve mudanças de B para A para B. Então há mudanças nesse sentido, né, fora os versos. E também foi adicionado em algumas vezes no texto, no aparato crítico, informações de novas versões. Então a NVI foi adicionada no aparato crítico, foi adicionado a NEB, a TEB, se eu não me engano, foi adicionado, versão espanhol, foi adicionado algumas bíblias modernas que elas não existiam, elas não eram citadas nas edições anteriores. Então, temos na composição do aparato crítico, nós temos essa mudança apenas. A mudança de algumas letras, que não todas, então mais a mudança de algumas letras, e a adição de algumas versões modernas no aparato crítico, coisa que não acontecia antes, né? Foi uma coisinha que eles fizeram, né? Porque aqui os aparatos críticos eles sempre mencionaram as versões antigas, que são mais importantes para a crítica textual e tal, mas não mencionavam as traduções modernas. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui uma... mas não é muita coisa que é citado nessas traduções modernas, né, como a NVI e tal, né? É sempre mais as mais antigas mesmo que são mencionadas. Mas elas foram, quando necessário, foram adicionadas, né, para a discussão. Aqui, ó, temos aqui, ó, Bíblia de Jerusalém, a TEB, a Ecumênica, né? Então, acho que foi a Bíblia de Genebra, se eu não me engano, GNB. Então, temos aqui algumas... essas aqui, elas não tem. E não tem nas edições anteriores. Então, essa é a diferença. Agora, eu vou tentar responder para vocês se ainda compensa ter o Novo Testamento Grego, quarta edição revisada. Eu não vou mentir para vocês não, cara. Se ele tiver num valor bom, se ele tiver mais barato que a quinta edição revisada, e a sua área não é crítica textual, se a sua área não é a minha, se você não quer ser crítico textual, para você ainda compensa ter um Novo Testamento Grego, quarta edição revisada. Porque as diferenças, as mudanças não são tão grandes assim. Se ele tiver mais barato que a quinta edição revisada, que ele tem que estar mais barato, compensa porque ele tem um dicionário junto, que é o dicionário do Newman Barclay, que hoje ele é vendido à parte. Então, como ele é um Novo Testamento Grego fácil de carregar e ele tem um dicionário, ainda compensa. Mas assim, se ele tiver mais barato que a quinta edição revisada. Simples. Então assim, eu quero começar a estudar grego, eu não tenho nada. Cara, compra um Novo Testamento Grego, quarta edição revisada, né? Se você puder comprar, compra. Entendeu? Você compra a quarta edição revisada, sem problema. Por quê? Não é todo mundo que está interessado em crítica textual. Não é todo mundo que está interessado. Então, entre você usar desde a primeira edição, até a quinta edição revisada, não vai fazer diferença nenhuma para você praticamente, né? Exceto naqueles 33 versos, mas é mínimo. A diferença vai ser mínima, entendeu? É igual o cara que quer estudar grego, eu quero qual que é melhor, o recepto, o eclético, o majoritário, tanto faz. Se você vai estudar grego, tanto faz o texto que você vai usar, né? Agora, se vamos lá, eu quero fazer um curso de crítica textual. Eu dou aula de crítica textual. Quem quiser fazer um curso de crítica textual, eu tenho um curso sobre isso, tá? Então pode entrar em contato comigo, meu telefone está na descrição. Mas se você quer caminhar, não, eu quero ser um crítico textual, eu quero trabalhar com crítica textual, eu quero estar por dentro do negócio. Aí sim,
a quarta edição revisada para você já não serve, entendeu? Já não vai servir. Por quê? Porque você vai ter que ter as informações mais atualizadas, as mudanças. Então, aquilo que rolou até ontem já não dá. Porque as Bíblias hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, as Bíblias das traduções modernas, elas estão sendo todas corrigidas com base nesse texto grego aqui, que é o mesmo do Nestlé Aland de 28. Então essa é o diferencial dela. Então é um texto mais atualizado, né? Não muda muita coisa, tem um pouco mais de informação acerca dos papiros. Então, por causa disso é importante na crítica textual, mais atualizado. E também para você não se perder na questão de versículos bíblicos, né? Entendeu? Mas se você é um estudante, um iniciante, Adolfo, eu achei uma quarta edição revisada aqui por 30 conto. Abraça sem medo de ser feliz, entendeu? Abraça. Mas estão vendendo aqui o Novo Testamento grego, quarta edição revisada por 300 conto. Aí nem olha. Aí você vem para a quinta, que está sendo comercializada, que está sendo impressa, que está sendo vendida, entendeu? Então essa é a minha opinião. Então vai depender do seu caso. Por exemplo, teve um garoto que queria começar a estudar grego e, ele não tinha nada. Tipo assim, o moleque tem 15 anos de idade, ele não tinha nada. Velho, apareceu lá uma terceira edição revisada, mano. Ele abraçou. Abraçou, por quê? Porque ele não tinha nada. Então, pra quem vai estudar grego, entre você não ter nada e ter uma terceira edição revisada, já é alguma coisa. E ainda dá pra fazer alguma coisinha de crítica textual, só não dá pra você sair gravando vídeo. Não dá pra você gravando vídeo, pagando de professorzão, né? Igual eu faço aqui, né? Então, assim, se for só pra estudar grego, qualquer edição serve. Mas se você quer estar atualizado, quer estar dentro da questão exegética, dentro da questão de crítica textual, aí a opção a ser comprada é o Novo Testamento grego, quinta edição revisada. É a quinta edição revisada, sem sombra de dúvida. Assim como o Nestlé Aland de 28. Eu tenho o Nestlé 26, 27 e 28. Entendeu? Eu tenho o Nestlé 26, 27 e 28. Por quê? Porque eu trabalho com crítica textual. Eu dou aula disso. Então eu preciso estar atualizado, né? Na verdade, isso aqui foi um presente de um amigo meu chamado Leandro Formic. Um abraço aí. E é assim que funciona. Entendeu? Então, nesse sentido, quem quer trabalhar? Mas eu não quero, eu nem conheço de crítica textual, tal. Só queria estudar um grego ali para fazer uma tradução e pá. Talvez uma quarta edição revisada te sirva e te sirva muito bem. E assim, cara, eu gosto da quarta edição revisada porque ela tem um dicionário no final. A quinta edição revisada devia continuar mantendo isso. Porque é muito móvel, né? Então você pode carregar isso aqui para a igreja e tal. Na hora que abre, você vê lá, já acha a palavra que você quer, aí você já olha no dicionário, entendeu? Então, eu acho muito legal isso aí. É uma pena que eles tiraram, né? Mas isso aí tornou ela mais fina, mais prática, né? Às vezes a pessoa só quer levar para o seminário de teologia, alguma coisa. Então, basicamente é isso aí. Então, essa é a minha opinião, essa é a minha visão. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam que na descrição do vídeo aqui você tem um curso de exegese e um curso de bacharel em teologia, caso queira aprender. E se quiser aprender crítica textual mesmo, um curso só de crítica textual, fala comigo, o telefone está na descrição. Beleza? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, por favor.